Esse Dia dos Namorados não tem como a gente falar disso sem falar de amor. Por isso, o Dr. Ernesto Mandelli está aqui com a gente para a gente desenvolver um pouco esse assunto e bater um papo muito legal. Doutor, seja bem-vindo ao Chega Aí. Obrigado, Davi. É um prazer estar aqui nesse programa. Doutor, o que envolve sempre os relacionamentos é ciúme, às vezes possessividade. Isso está dentro do amor ou é uma doença desenvolvida pela pessoa, por exemplo? Bom, na realidade, Davi, o ciúme faz parte do amor, não é que ele esteja dentro, né? Porque quando nós amamos alguém, a pessoa passa a ser importante. E quando algo é importante, nós sempre temos um medo de perder isso que é importante, no caso, a outra pessoa. Só que existe graduações, né? Você então tem o ciúme saudável, que é aquele que vai te ajudar a cuidar do outro, a dar atenção, estar presente, poder estar junto da pessoa quando ela tem algum problema. Então esse é um ciúmes que nós poderíamos chamar de saudável. Por quê? Porque ele vai ajudar o relacionamento. Agora você tem um ciúme patológico, que é aquele que a pessoa começa a criar coisas, começa a ter uma fantasia em que ela está sendo traída, em que a outra pessoa está enganando. Então isso é um problema patológico. Aí precisa de um tratamento, com certeza. Mas o ciúme, num grau, ele é natural do relacionamento. Mas é possível mesmo, dentro desse ciúme já patológico, as pessoas enxergarem aquilo que não existe? É possível, porque o que manda na nossa, vamos dizer assim, no nosso relacionamento com uma outra pessoa são as nossas fantasias. As fantasias, elas têm que estar presente sempre. Então o que acontece? Se eu fantasio que a outra pessoa está me traindo, que a outra pessoa está me enganando, está mentindo, então eu vou me estabelecer emocionalmente de uma posição onde eu vou ou atacar ou onde eu vou me retrair. Então é importante a gente ter essa ideia que sempre vai haver dentro desse relacionamento uma fantasia, porque se não houvesse a fantasia, né, nós não teríamos a relação, vamos dizer assim, afetiva, porque a fantasia romântica é aquela que prepara, né, as relações para um namoro, para um aconchego. O ciumento ou a ciumenta, ele consegue se enxergar assim? Não. Dificilmente, quando é patológico, a pessoa consegue se enxergar. Por quê? Porque essa é outra característica. O problema não está nele, está em quem na visão dele? No outro. Então, dificilmente ele se enxerga como ciumento. E muitas vezes o ciúmes é motivo de quê? De agressão, é motivo inclusive de rompimento dos relacionamentos, apesar de o sentimento que está envolvido. Existe uma medida certa desse amor, de todos esses sentimentos que envolvem o amor? Não existe. Cada um de nós tem um grau, né? Então, por exemplo, o que é para mim, vamos dizer assim, intenso, para outra pessoa pode não ser, né? Então, cada um de nós, e aí é que está, eu acho bonito dessa situação, que é essa singularidade. Não existe uma norma quando nós falamos em amor. Existe uma singularidade. Como é que eu me vejo no outro? Como é que eu sinto aquele outro preenchendo as minhas carências? Doutor, algumas pessoas amam de formas diferentes, né? E às vezes falta para o outro entender ou enxergar esse amor da maneira que o outro ama. Na realidade, nós temos basicamente também duas dimensões deste amor, né? Uma dimensão que nós chamamos do simbólico, quando aquela pessoa simboliza para mim algo muito importante, então eu a coloco numa posição mais alta, então eu vou fazer tudo para que aquela pessoa se sinta feliz. E você tem, infelizmente hoje, na grande maioria das vezes, você tem uma relação, um amor naquilo que nós chamamos de imaginário, onde eu me projeto no outro, onde eu quero que o outro me faça feliz. Então, no momento que eu exijo que o outro me faça feliz, o que acontece? Eu começo a exigir do outro que ele se comporte como eu gostaria que ele se comportasse. E como ninguém consegue fazer isso, eu vou tentar mudar a pessoa e a pessoa não vai mudar, então a gente começa a ter agressividade nessa relação. Então, infelizmente hoje, essa dimensão de querer que o outro me faça feliz e não eu fazê-lo feliz, é o grande motivo das discórdias, das separações e das instabilidades do amor. Existe um risco para quem ama demais ou isso não existe? É aquela coisa, quem ama demais, né? Quem ama demais é aquela pessoa que excede
o sentido do seu próprio respeito, onde eu coloco o outro como razão da minha vida. Então, eu torno aquela pessoa o centro da minha existência. E aí eu vou começar a perder o autorrespeito. E perdendo o autorrespeito, eu não posso respeitar o outro. Doutor, então nesse dia onde o amor está no ar, qual o recado que você deixa aí para os casais que estão assistindo a gente aqui no Chega Aí? Que na realidade o Dia dos Namorados não deve ser só hoje, né? Você, para manter uma relação, para você manter acesa a paixão que é importante na relação amorosa, você tem que cultivar isso todos os dias. Então é como uma plantinha que você está cuidando, e esse cuidado é importante que seja dos dois lados, tanto de um quanto de outro. Por quê? Porque eu vou cuidar um pouquinho, eu vou de repente me preservar para não aparecer sempre da mesma forma, eu vou cuidar, sabe? Então tudo isso é feito diariamente, não só uma vez por ano. Então tá aí, ó, fica o recado, a dica do Dr. Ernesto, e eu vou ficar aqui um pouquinho mais com ele batendo papo, pegando umas dicas aí para que o meu relacionamento seja saudável, tá bom? Para vocês, até a próxima, feliz Dia dos Namorados.